Olá, questão bem interessante envolvendo essa parte de efeito Doppler. Vem comigo. Uma fonte sonora A que emite um som com uma frequência constante e um observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano XY mostrada abaixo. Então estão aqui as equações, as coordenadas x e y de cada um dos sujeitos envolvidos aí na questão, beleza? Muito bem, seguindo. Considerando que a fonte sonora emita um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador dentre as opções é desprovida do efeito Doppler. Em qual instante? Olha só, para não ter o efeito Doppler, a gente tem que ter distâncias constantes entre eles. Como assim distâncias constantes entre eles? A gente sabe que se um se aproximar do outro, a frequência que o observador vai captar é uma frequência maior. Se um se afastar do outro, a frequência vai ficar menor. Então, para que a frequência seja a mesma, a distância entre eles tem que ser iguais. Então, quais são as condições para que as distâncias sejam iguais? Eu imagino duas condições. Uma delas é que eles tenham a mesma velocidade, no mesmo sentido. Então, dessa maneira, eles vão ter, não vai ter o efeito Doppler, Porque se eles estão com a mesma velocidade no mesmo sentido, então um está parado em relação ao outro. Então, a frequência emitida vai ser igual à frequência que ele vai escutar. Mas também tem uma outra situação, que é, tipo, esse cara parado e esse cara aqui girando, fazendo um movimento circular em torno desse sujeito. Claro que esse cara pode estar se movimentando, e aí o lance é justamente, mesmo essa situação em que vai haver esse movimento circular, a distância dele ao objeto representa o raio, então a distância é a mesma. Então, desde que a distância seja a mesma, ou eles andando no mesmo sentido, ou um girando em torno do outro, desde que a distância seja a mesma, a frequência não será alterada. Então, o lance da questão vai ser esse. Exigir que a distância entre eles permaneça a mesma. Então, vamos visualizar isso melhor. Olha só, suponha que eu tenho aqui um sistema XY. Então, está aqui o nosso sistema, o nosso eixo XY. Eu vou dizer que o nosso sujeito A é esse sujeito aqui. E as coordenadas desse sujeito A na direção Y, ele tem coordenada 2t mais 3, então está aqui, e no x ele vai ter uma coordenada que eu vou escrever apenas xa, mas a equação está aqui. Já esse sujeito que eu chamei aqui de B, ele vai ter uma coordenada y, 2t menos 1, e essa coordenada aqui, x de B, eu vou escrever apenas x de B, mas x de B está aqui. Então, eu quero saber a distância entre eles. Vou chamar essa distância entre A e B. Como é que a gente calcula essa distância entre A e B? Para calcular essa distância entre A e B, a gente vai olhar esses dois catetos aqui. Esse cara representa YA menos YB, concorda? Essa subtração aqui é esse cateto. E esse outro cateto aqui é o XA menos XB. E aí a gente aplica o velho Pitágoras e consegue obter essa distância entre A e B. E essa distância entre A e B, ela vai estar dependente do tempo. Então, na hora que eu garantir que essa distância ela é constante, então eu vou garantir que não vai ter essa modificação. Porque se a distância é constante entre eles, isso significa que não tem mudança no efeito Doppler. Vamos fazer isso então? Vamos aplicar aqui o velho Pitágoras. Como é que fica aqui? D ao quadrado é igual a YA menos YB ao quadrado e XA menos XB ao quadrado também. Vamos fazer essa continha, tá? Vamos fazer aqui, quem é esse XA menos XB? Bora fazer? Então, o meu XA, ele é essa expressão cosseno de t mais log de 1 mais t, menos quem? Menos xb. Então, vai ser menos o log de 1 mais t, menos esse sujeito. Então, vai ficar mais seno de t, porque é xa menos xb. Então, quando a gente colocar o sinal negativo, troca o sinal de todo mundo. O log fica negativo e o seno vai ficar positivo.
Então esse termo aqui, ó, ele vai ser cancelado. Então XA menos XB é simplesmente cosseno mais seno de t, beleza? Deixa isso guardadinho. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o nosso YA menos YB. Vamos fazer? Quem é o YA? O YA é 2t mais 3. Quem é o YB? O YB é 2t menos 1. Eu tenho que fazer essa continha. Então, ó, 2t menos 2t cancela, vai ficar 3 mais 1. Isso aqui dá 4. Ah, professor, tá ficando bonitinho. Tá, então vamos fazer com mais espaço. Então, essa distância entre A e B ao quadrado é igual. Eu já sei que esse YA menos YB deu 4, tem que elevar ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais quem? Mais esse XA menos XB ao quadrado. Tudo bem, XA menos XB é cosseno mais seno. Então eu tenho aqui, ó, cosseno de t mais seno de t ao quadrado, certo? Então vamos desenvolver isso aí, ó. 16 mais cosseno ao quadrado mais 2 vezes seno de t, cosseno de t, mais seno ao quadrado de t. Então esse pacotinho aqui, ó, a gente sabe que a relação fundamental da trigonometria dá 1. 1 mais 16 ficou 17, mais 2 seno de t, cosseno de t. Isso daqui é bom lembrar da trigonometria, que é exatamente seno de 2t. Então, a gente está obtendo que essa distância entre A e B estava ao quadrado, vou passar a raiz. É 17 mais esse seno de 2t. A gente chegou, vamos dizer assim, no coração dessa questão, tá? A gente tem a distância entre A e B variando no tempo. Mas a condição que a gente quer é que essa distância ela seja constante. Se essa distância vai ser constante, se eu derivar ela, a derivada dela vai dar igual a zero. Então esse é o lance. A gente vai derivar essa relação aqui, ó, essa distância entre A e B, derivar, esse linha vai ser de derivar, e a gente vai exigir que essa derivada tem que ser zero. Porque a derivada é zero quando é a derivada de uma constante, beleza? Vamos descobrir que instante de tempo é esse então? Maravilha, show! Vamos lembrar como é que faz essa derivada? Deixa eu só lembrar uma função aqui bem comum. Se f de x é igual a raiz de x, então f' de x é quem? É 1 sobre 2 raiz de x, concorda? Você pode fazer aí a derivada de função polinomial que você vai obter isso rapidinho. Só que aqui a gente vai ter uma regra da cadeia, concorda? Então, f de x é igual a raiz de 1g. Então, se eu for derivar essa função, esse f' de x, ele vai ser 1 sobre 2 raiz de g vezes g', pela regra da cadeia. Vamos aplicar isso aqui. Então, essa derivada da distância entre A e B vai ser 1 sobre 2 raiz do que tem aqui dentro, ó, 17 mais seno de 2t, que multiplica a derivada daqui de dentro. E a derivada daqui de dentro, a derivada de uma constante é zero, e a derivada de seno de 2t é simplesmente 2 cosseno de 2t. Só que a gente, ó, vai impor que essa derivada tem que ser nula. Então, se a gente vai impor que essa derivada tem que ser nula, esse cosseno de 2t aqui, ó, ele tem que ser igual a zero. Então, eu quero que o cosseno seja zero. O cosseno é zero quando o ângulo é 90 graus, que é π sobre 2. Então, nesse caso, esse t seria π sobre 4. Ou então, quando esse ângulo aqui vale 270 graus, que significa 3π sobre 2. Então, esse t vai ser 3π sobre 4. Então, tanto nesse tempo quanto nesse tempo, a distância ela é constante, e se a distância ela é constante, a gente pode dizer que o efeito Doppler não vai surgir em π sobre 4 ou em 3π sobre 4. Dentre as alternativas, nós temos o 3π sobre 4, então letra D. Essa é uma resolução massa, hein? Valeu!